Bom, paz a todos. Estou gravando este vídeo com destinatário, tendo como destinatário a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Leni Liberato, Ministério de Adinópolis, Rio de Janeiro. E esse vídeo está sendo feito em razão de pedidos que me foram enviados, uma vez que eu estava mandando apenas áudio para eles. E em razão disso, por eles terem me feito esse pedido, eu estou gravando essa lição de hoje. Este vídeo tem a finalidade de tratar da lição 3 da revista da CPAD, Jovens e Adultos, Lições Bíblicas, Jovens e Adultos. E a lição de hoje tem como tema eleição e predestinação. Então, que fique claro, o objetivo nosso não é polemizar. Nós vamos tratar do assunto que foi proposto pelo nosso comentarista, o pastor Douglas Batista. E quando eu estava pensando sobre essa lição, me veio ao coração o que disse um tempo desses aí o pastor Cláudio Duarte sobre uma questão de um político que morreu e foi para as outras dimensões, e quando ele chegou lá, um anjo disse para ele: você tem o direito de escolher, você pode ficar aqui no céu, você vai para o inferno, fica a seu critério, e você vai passar um dia lá no inferno e depois você vem aqui e diz o que você quer. E quando ele chegou lá no inferno, era tudo a coisa mais bela do mundo, era uma maravilha. Ele encontrou seus colegas, essa coisa toda, e a opção dele foi: eu quero ir para o inferno. Quando ele volta para lá, ele descobre que a situação era completamente diferente do que ele havia visto. E então ele perguntou: por que ontem era de uma forma e hoje é de outra? Ele estava dizendo, e aí o espírito maligno lá responde para ele: que ontem nós estávamos disputando pela sua alma, nós elegemos você para você vir para aqui, e você nos escolheu. E eu estava lendo aqui ontem este material que é muito interessante, tem um carinho muito grande, coleções de lições bíblicas, veja aqui. E eu achei um assunto muito interessante sobre essa questão. Na revista do trimestre, do segundo trimestre do ano de 1974, uma revista comentada pelo pastor Neil Lawrence Olson, pastor americano que comentou as revistas CPD por 30 anos, existe aqui uma declaração de Moody. Ele diz o seguinte, o famoso evangelista Dwight Lyman Moody, ao confrontar o delicado problema teológico da eleição, ele fala de eleição ali, parece que está juntando as duas coisas, eleição e predestinação. Da eleição, ele diz o seguinte, diz assim: a eleição quer dizer que Deus está votando em você e o diabo também está votando em você. O voto de Minerva está com você e o seu voto decidirá o assunto. Então, sabemos que as duas vertentes principais que tratam dessa questão da eleição e predestinação são aqueles que veem a salvação pela ótica de Calvino e aqueles que veem a salvação pela ótica de Armínio. Eu estava vendo o pastor Paulo Segantin falando sobre essa questão. Ele disse assim: eu não vou entrar nessa polêmica, eu não sou nem Calvino, eu também não sou Armínio, eu sou Jesus Cristo e eu fico com a mensagem de Cristo. Eu penso como ele, mas deixar bem claro, esta lição ela é da Assembleia de Deus.
E a Assembleia de Deus, ela adota o pensamento de Arminio, tá? O pensamento de Arminio. Então, nós não aceitamos essa eleição incondicional, independente da vontade do ser humano. Nós entendemos que a salvação ela pode ser resistida. Calvino entende que ela não é resistida, ela é irresistível. E nós entendemos, os arminianos, nós que seguimos a orientação, a linha de Arminio, entendemos que a salvação ela pode ser resistida sim. Mas também sabemos, com relação à questão da presciência de Deus, que Deus ele é o conhecedor de todas as coisas. Então, como ele disse, nós fomos eleitos lá quando éramos pecadores, Cristo morreu na eternidade, deu a sua vida por nós, né? Ele já sabia quem seria e quem não seria salvo, porque ele tem os seus atributos da onisciência, onipresença e onipotência, são atributos que só pertencem a ele, né? E na sua onisciência, ele já sabe de todas as coisas, não há como contestar isso. Então, voltando para o que eu disse, independente do que vai ser falado na lição, nós olhamos a salvação, a predestinação, a eleição, pela ótica cristocêntrica, pela ótica bíblica. Tá? Então, fique já essa primeira observação. Muito bem. E aí nós temos aqui, no textuário da lição de hoje, pretendo ser bem objetivo, a lição é essa. E no textuário diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito aqui, segundo a sua aprovação, etimologicamente quer dizer bel prazer, vontade, que vem do latim benepláctum, tá? Isso eu vi lá no dicionário online, tá? Então é aprovação ou vontade, segundo a sua aprovação, segundo a sua decisão, segundo o seu querer, né? E a verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Muito bem. E aí nós vamos... eu não vou ler aqui a leitura bíblica em classe. Vou ler apenas um verso, que é o verso 10 de Efésios 1, 4 a 12, que diz assim: foi decisão de Deus, né? Ele tornou abundante conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. E aí vem aqui: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E lá embaixo, no 12, é assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Muito bem. E aí nós vamos aqui para a introdução, que diz o seguinte: nesta lição abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. A eleição pentecostal referente à interpretação pentecostal. A Assembleia de Deus ela é pentecostal. E muito bem. Então nós vamos aqui: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tópico 1. Ponto 1. A eleição divina. Ponto 2. As condições da eleição. Ponto 3. Vida santa e irrepreensível. E ponto 4. A nova vida dos eleitos. Bem, eleitos para uma vida santa e irrepreensível.
Deus planejou salvar, capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. E aqui diz assim, a eleição é divina. Eleição traz a ideia de escolha. Então nós sabemos que eleger quer dizer escolher, né? E nós temos aí um exemplo muito claro, que são os pleitos eleitorais, né? Que nós temos que fazer escolhas e na maioria das vezes nós erramos, infelizmente. Na verdade não somos nós, são os homens que se corrompem, né? Nós tentamos fazer a coisa certa, mas os homens se corrompem, é da sua natureza, é da nossa natureza. Não posso dizer da sua, porque eu também posso estar sujeito a isso. É da nossa natureza nos corrompermos. E precisamos da graça de Deus para que sejamos pessoas íntegras. E aí ele diz aqui, são 3 aspectos dessa escolha, né? Fomos escolhidos, em quem fomos escolhidos, em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade dessa escolha. E ele mesmo responde, fomos escolhidos em Cristo, por isso a eleição ela é cristocêntrica. Em qual tempo? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Diz assim Donald Stamps, editor da Bíblia Pentecostal. Ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a eleição ela é divina. A nossa declaração de fé ela assevera que Deus elegeu a igreja, né? Então, esse é um ponto muito importante. Quem é que Deus elegeu? Foram as pessoas? É muito complicado isso. Essa eleição ela é individual. É muito complicado. Mas eu acho muito interessante que na BEP, na Bíblia Pentecostal, existe uma afirmativa lá que diz o seguinte: a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. Você pode ver lá em Efésios 2, 13 a 16. Isso é uma colocação minha. Então, para ficar bem claro aqui, a eleição ela é divina. E quem é que Deus elegeu? Na minha percepção, Deus elegeu a igreja. Você vai encontrar que tem assim, que Deus escolheu os hebreus para levarem o seu nome, para que o seu nome fosse conhecido por todas as demais nações. Mas eles desobedeceram a Deus. E os gentios eram aqueles que não faziam parte, que não estavam enxertados na oliveira que é Cristo. Então vai ter um texto lá que vai dizer que de 2 povos ele fez um. Ou seja, quem é este um que entre judeus e gentios agora não são mais judeus e não são gentios, mas são um, a igreja de Cristo. A eleição ela se dá à igreja, ela se dá para a igreja. É interessante que se você analisar essa questão da eleição divina, Deus elege a igreja, nos manda o Espírito Santo para que Ele conduza essa igreja e a prepare para encontrar-se com Ele na glória. Isso é muito interessante. Então, aqui diz o seguinte: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1,12, você pode ler depois. As condições da eleição. Quais são as condições? A Bíblia Pentecostal ensina o seguinte: a salvação ela é oferecida a todos, né? Todo aquele que crê, né? Quais são as condições? Quais são os critérios da eleição? Eu vejo que lá em Romanos 10, 9 tem um texto que fala que se com a boca nós confessarmos, se com o coração nós crermos e com a boca nós confessarmos
que Jesus Cristo ele é o Salvador, ele é o Senhor, nós seremos salvos, né? Então a condição é crer, a condição é confessar-se pecador, arrepender-se, reconhecer-se pecador, né? Mas a salvação ela foi ofertada a todas as pessoas. Essa Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito clara. Ele veio para morrer não por um ou por outro, ele veio para morrer por todos, né? Então, quando nós vemos aqui o seguinte, a Bíblia pentecostal, ela diz isso, né? Que a salvação, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Está lá em João 3,16, 1 Timóteo 2, 4 a 6. 1 Timóteo 2, 4, ele quer que todos sejam salvos, né? E no verso 6, ele se deu por todos. Ele não se deu por um ou por outro, mas por todos. Então, no ponto final diz aqui, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é um privilégio nosso, não é mérito nosso, ele é dom de Deus, né? Então, as condições, a condição é que nós creiamos, né? A eleição. Deus elegeu a todos, né? Deus elegeu a todos. A condição, a eleição, ela se dá por Cristo, né? A salvação, ela é oferecida em Cristo. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Por onde nós alcançamos esta salvação? Por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então, a condição para eu ser um dos eleitos, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecer-me pecador, crer nele e viver uma vida conforme os seus ditames, conforme as suas instruções. É isso que eu penso. Ponto 3 diz o seguinte, vida santa e irrepreensível. Aí pronto, nós entramos num problema que hoje em dia é complexo, né? Porque não dá para nós dizermos que a igreja hoje ela vive em santidade, em separação do mundo. Pelo contrário, a igreja ela está mais parecida com o mundo do que nunca antes, creio eu, né? Mas a Bíblia ela diz o seguinte, que nós temos que viver no momento em que nós somos eleitos, né? Está aqui na lição, aqui, ó. Nos predestinou, né? Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que é ser santo? Tradicionalmente é ser separado, né? Mas ser santo é muito mais que isso, não é ser só separado, porque ser separado ele fecha a questão. É não praticar as coisas que o mundo pratica, as mentiras, os enganos, os adultérios, as quebras de contrato. Para começar, mentira, como se mente, né? E a Bíblia diz que o mentiroso não é filho de Deus, é filho do diabo. Chato falar isso, né? Mas é isso. Então, o que é viver uma vida irrepreensível? Vamos ver o que diz aqui em 1 Pedro 1, 15, 16. Vou pegar minha Bíblia aqui. 1 Pedro 1, 15, 16, ele tem um texto muito interessante. 1 Pedro 1, 15, 16 diz o seguinte. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, existe muito crente, não, eu não sou santo, não. Esse negócio aí é só quando eu chegar no céu. Não mexe comigo não, porque se mexer comigo arruma problema. Tem muito crente aí que, infelizmente, parece ouriço cacheiro, né? Qualquer coisa já bota todos os espinhos para cima logo, já começa a agredir, atacar. Ser santo, você vai encontrar a vida do apóstolo Paulo.
trago as marcas, já fizeram tantas coisas comigo, mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Né? Então, ser santo é viver uma vida íntegra, uma vida moral, uma vida justa, uma vida em que eu respeite o meu próximo, eu sinta a dor do meu próximo quando ele estiver sofrendo. Eu vejo esses dias hoje aí, muitos de nós temos alguma coisa para ofertar e não ofertamos nada. Ser santo também é sentir a necessidade do outro. Então, a vida santa em Cristo, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. E o ponto 4 do tópico 1, a nova vida dos eleitos. A finalidade é apresentar a Deus a igreja gloriosa, sem máculas nem rugas. O eleito, Paulo vai dizer assim em uma das suas cartas, que nós que morremos em Cristo, nós somos uma nova criatura, né? Que as coisas velhas já são passadas e tudo é novo. Nós somos, eu já li Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, por quem eu admiro muito, já li muito sobre ele, já li muito dos seus materiais. Ele diz, quando ele fala sobre essa nova vida em Cristo, ele fala que quando nós aceitamos Jesus, nós abandonamos o velho ser humano e agora somos um novo ser humano, né? Ele também é aquele que criou o termo graça barata, né? Graça barata é aquela graça que está por aí, todo mundo oferta, né? A pessoa compra a salvação, compra a felicidade, basta dar um bocado de dinheiro aí para aqueles que têm esse tipo de visão, e às vezes a pessoa fica frustrada. É uma graça barata, é uma graça que às vezes quer negociar com Deus. Com Deus não se negocia. A graça ela é gratuita, agora nós temos que nos submeter a ela. E a graça não é esse oba-oba que estão propagando por aí, não é essa mescla com o mundo, não é essa amalgamação com o mundo. Infelizmente isso não é, ou melhor, felizmente não é. Mas infelizmente a igreja tem sucumbido a isso. Eu não vou criticar pastores, que não é da minha índole isso, respeito todos os pastores, quer eles estejam certos, quer na minha visão estejam errados. Cada um de nós daremos contas a Deus. Mas o que nós vemos hoje muitas vezes é que a igreja está muito parecida com o mundo, cedendo a práticas para dizer assim, não, porque eu preciso ganhar alguns para a salvação. Mas ser salvo exige de nós um modo de vida, um procedimento, um padrão. Exige de nós um padrão. Eu sou da Assembleia de Deus desde que eu nasci. A Assembleia de Deus que eu conheci não é essa que eu conheço hoje. E eu digo para você, eu sinto saudade. Embora eu, naquela época, tinha pastores que eram extremamente rígidos. Naquela época eu os criticava. Eu não tinha a sabedoria que Deus tem me dado ao longo da vida, a experiência de vida que eu tenho hoje, né? Então, viva uma vida plena. Quem é eleito por Cristo mostra com seu modo de ser que está na barca que vai levar ao porto celestial. Fazendo referência a um texto da BEP também que fala dá uma ilustração sobre os eleitos predestinados a um lugar. Muito bem. E aí nós passamos para o tópico 2, predestinados para filhos de adoção. A predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Muito bem, predestinação. Aqui diz o seguinte, o termo prorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição proxy, que indica algo
feito antes, ou seja, predestina. Predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece: a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na salvação. Bom, predeterminar, né? Ou seja, Deus lá na eternidade, conhecendo todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele elegeu a igreja. Nós aceitamos fazer parte desta igreja através de Jesus Cristo, que é o cabeça, e Deus predestinou, ou seja, determinou que aqueles que se curvarem à sua vontade, que Ele já sabe quem são, porque Ele conhece todas as coisas, determinou-nos para a salvação. Agora observe uma coisa: os calvinistas, pelo menos é o que eu tenho lido, eles entendem que existem duas predestinações. Quais são? Os que serão, que foram escolhidos para a salvação, e os demais que já estão condenados. Deus é injusto, né? Como é que Deus escolhe uns para ser salvo, para receberem todas as bênçãos dos céus, e outros para irem para o inferno? Pensou, se eu acreditasse nisso, eu não seria crente. Eu não seria cristão, porque eu não sei se eu sou um dos eleitos para a salvação. Então, para que eu vou ficar na igreja? Né? Para que eu vou ficar na igreja? Então, nós não acreditamos nisso. A salvação é para todos. É isso que nós cremos. Jesus, Ele morreu por todos, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crer. Se eu creio e eu permaneço em Cristo, porque Cristo, Paulo vai dizer que agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se este tabernáculo aqui permite que a Trindade Santa habite nele, este tabernáculo um dia vai voltar de onde veio, para o pó. Mas o Espírito que habita aqui dentro vai tornar para Deus. E um dia este tabernáculo ressuscitará num novo tabernáculo e habitará com Cristo para sempre, eternamente, se Cristo não vier antes. Então, eles acreditam que a salvação ela é irresistível. E uns estão condenados e outros não. Nós não. Nós acreditamos que a salvação é uma decisão do homem, como eu li, né? O Dwight Lyman Moody. Ele disse aquilo lá, né? O que ele disse? Que Deus nos elegeu e Satanás nos elegeu. O voto de Minerva é nosso. O que eu e você decidimos? Para onde nós queremos ir? Né? Estamos predestinados para onde? Eu estou predestinado aos céus, eu creio nisso. Creio que você também está. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de anotar aqui. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, porque nós somos assembleanos, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Né? Então, a palavra de Deus, ela é pregada, a pessoa ouve a palavra, não sou eu que convenço, não é o pregador que convence, quem convence é o Espírito Santo. Quem elege é Deus. Né? Mas o homem pode resistir a essa eleição. O homem pode dizer, eu não quero, é um direito dele. Mas na verdade Deus já sabe, no fim de tudo Deus já sabe exatamente quem é quem. E eu não vou entrar nessa questão de dizer, por que então, por que isso, por que aquilo. Nós estamos aí hoje com um tal do Covid, né? Ele pode afetar a mim ou você nem vai vê-lo, porque ele é micro.
Olha para a dimensão do universo. Bilhões e bilhões de galáxias, monstruosas galáxias, repletas de planetas e estrelas. O que você acha que eu e vocês somos na dimensão cósmica? Então, quando eu tento entender por que disso, por que daquilo, por que Deus fez isso e aquilo, eu olho logo para essa imensidade. Não vou conseguir nunca, não nesta terra, não nesta vida, não neste corpo. Mas eu sempre digo, a minha esperança é que um dia eu vou ser esclarecido, porque lá em Apocalipse 21, 3, se me faz memória, diz que Deus vai estabelecer o seu tabernáculo e habitará conosco para sempre, eternamente. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos, para sempre, eternamente. Aí eu vou perguntar para ele, por que você me escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Porque, na verdade, ele vai se tornar tão pequeno quanto nós, na questão de dimensão, de espaço, né? De corpo, de massa, né? Não sei. Deus é espírito. Mas nós vamos ter essa oportunidade. Muito bem. Somos filhos por adoção. Esse termo é um termo romano, pelo que eu estava vendo o pastor Douglas falar ontem. E nós sabemos que nós, ao pecarmos, perdemos o contato com Deus. Estávamos mortos para Deus, né? Mas Paulo vai usar esse termo, adoção. Parece-me que só ele usa esse termo, né? Adoção. O que é adoção? A adoção é alguém que não é filho, que encontra uma família, essa família decide tê-lo como um membro da família, lhe dá um nome, lhe dá um sobrenome, e esse adotado ele passa a ter todos os direitos daquela família. Então, se o pai tem bens, tem recursos, em morrendo, aquele que não é filho biológico, ele recebe os mesmos direitos daquele que porventura seja filho desse pai adotivo. Ele entra na herança com os mesmos direitos, não existe diferença. E aí você vai ver isso, porque quando nós, antes da queda, da desobediência de Adão e Eva, todos nós, seres humanos, estávamos, vamos dizer assim, né? Estávamos bem diante de Deus. A procriação que viesse de Adão e Eva nos levaria a estar em eterna comunhão com Deus. Mas o homem pecou. Isso aí não está em questão, todo mundo já discutiu, já sabe. Alguns dizem até que a fruta era maçã. Absurdo isso. Mas, então, nós perdemos a comunhão. Deus elegeu um povo, né? Deus elegeu um povo. Eram os bichinhos de Jacó, povo de Israel. Era o povo eleito por Deus. É o povo eleito ainda, né? Mas Deus abriu um precedente, abriu uma porta para que nós, tem até um hino que eu gosto, né? Ele é tão bom que abriu a porta para você passar. Ele abriu a porta para nós. E quem é essa porta? A porta é Jesus. Então a Bíblia vai dizer, ele veio para os seus, de Deus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, louvado seja Deus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Bendito seja Deus, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Então, nós fomos adotados, recebidos, e nós temos privilégios, né? Nós temos privilégios, nós fomos redimidos, nós podemos chamá-lo de Pai, o nosso Abba, Abba Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão, das promessas a Abraão, da vida eterna, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor da sua glória, né? Nós sabemos que Deus vai dizer lá para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Alguns dizem que esta promessa ela fazia referência a Jesus Cristo, né? E é verdade, todos nós
Somos felizes, bem-aventurados em Cristo. Muito bem. Tópico 13, já vou encerrar porque a hora já se foi, eu tenho que dar um plantão lá na igreja. Eu já estou passando da hora aqui. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Predestinação e o amor. São só 2 pontos. Então, aqui diz o seguinte: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Eu já falei sobre isso, né? A nossa declaração diz o seguinte, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Você pode ler depois lá. Romanos 10, tem os textos da revista, mas eu anotei aqui. Romanos 10, 9 a 13. 1 Timóteo 2, 1, 6. Se deu por todos. Ele quer que todos se salvem. Então, a predestinação, ela diz respeito à salvação. Todos os que aceitarem Jesus estão predestinados à salvação. Todos. Não é aqueles que ele eleger que estão selados. Salve-se uma vez, salvo para sempre. Não. Aqueles que ele elege e eles aceitam a eleição. Por isso que nós dizemos que a salvação ela pode ser resistida. Deus não nos fez para sermos autômatos, mas para sermos pessoas que têm a capacidade de fazer escolhas. Faça uma boa escolha. Muito bem. Predestinação e amor. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Deus, ele amou. Está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou, né? Deus amou, e porque Ele nos amou, Ele nos elegeu desde a eternidade. Eu e você somos eleitos para a salvação. Deus escolheu a mim e a você para a salvação. Mas eu posso dizer, mas para que eu viva esta eleição, eu preciso me submeter àquilo que está prescrito nas Santas Escrituras. Não é viver de qualquer maneira. Deus não quer só o coração. Deus quer uma vida de retidão, uma vida de amor, de respeito. Você é casado, você tem que amar a sua esposa, seu esposo. Eu sou advogado. Você é advogado, você tem que agir corretamente com seus clientes. Não pode, porque você conhece a lei, você não pode enganar o teu cliente, tirar vantagem da ignorância dele. Você tem que ser fiel nos seus contratos. Eu digo que eu amo o Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus. O verdadeiro cidadão dos céus, até em prejuízo seu, ele não muda aquilo que ele firmou, que ele contratou. Eu amo o Salmo 15 por isso. Você pode até ter prejuízo, mas se você diz, a palavra do crente ela é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna, é isso. Então eu já estou encerrando aqui, né? Deus, ele amou a mim e a você. Ele me elegeu em Cristo. E porque eu sou eleito em Cristo, eu estou dentro de um barco. Então eu vou ler aqui a BEP, para eu encerrar. Eu vou ler aqui a BEP, tem um texto que eu sempre... Eu tenho a BEP nos 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Isso aqui, ó. Tá até apagada já, né? Bíblia de Estudo Pentecostal da CPD. Essa Bíblia é um espetáculo. Tem sei lá, as 30 Bíblias ali na minha biblioteca.
com diversos estudos, para todos os gostos. Mas essa Bíblia aqui, eu sou assembleano, nasci assembleano e costumo dizer, eu vou morrer assembleano. Aqui na Terra, eu sou